Neste episódio, vou compartilhar minha passagem na Brinquedos Bandeirantes em Ferraz de Vasconcelos, empresa que trabalhei por 1 ano e meio. Eu fui chamado para uma entrevista com o Sr. Martins, gerente da qualidade. Ele me fez algumas perguntas sobre minha família, como era meu relacionamento com meus pais e as atividades que desempenhei no estágio. Confesso que antes da entrevista eu estava muito nervoso, mas depois ao iniciar ele foi me deixando à vontade e pude falar sobre as matérias que eu mais gostava no curso técnico, que eram tempos e métodos e controle estatístico do processo. No meu primeiro dia, não saí da sala do Sr. Martins. Ele me deixou lendo o manual da qualidade da empresa, onde estavam descritas a estrutura organizacional, os processos e o sistema normativo da empresa. Neste manual também eram descritas as linhas de produtos que eram compostas por bonecas, carros, bicicletas e tico-tico, como eram conhecidos os triciclos da empresa. Num primeiro momento, fiquei na linha de soldagem dos guidões das bicicletas, pois como eu já tinha experiência de ensaios não destrutivos numa empresa que era do meu tio Kiko, pude relembrar os conceitos de inspeção visual e descontinuidade em juntas soldadas. Nesta linha, eu conheci o Renato Altino e o Edgar. Ao conhecê-los, percebi a importância do networking. Pois o Renato Altino havia estudado no Luther King e ele se lembrou de mim, pois cheguei a fazer parte do Grêmio Estudantil, e o Edgar trabalharia comigo em outras empresas, que vou contar nos próximos episódios. Depois de ficar um tempo nesta fase do processo, fui conhecer onde eram feitos os bancos das bicicletas, os assentos e as rodas dos tico-ticos, que eram produzidos em injetoras. Nossa, como aprendi nesta fase, percebi que, como eram plásticos, quando tinham problemas de qualidade, as peças defeituosas eram picotadas e reaproveitadas como matéria-primas de outras bicicletas e triciclos. Esta foi a primeira vez que tive contato com o termo reciclagem. Outra fase que trabalhei foi a fosfatização, que era um tratamento superficial de peças metálicas que auxilia na ancoragem da tinta. Existia uma máquina muito grande, quase 150 metros de extensão, onde os guidões de bicicletas passavam pelos diversos estágios e saiam do outro lado já preparadas para a pintura. Em eles as peças eram transportadas numa espécie de teleférico para peças. Peças pequenas também poderiam ser fosfatizadas através do princípio de imersão, onde passavam por tanques desde a lavagem até a fosfatização. Neste tipo de processo, além da temperatura e tempo correto de exposição ao banho, a concentração de fosfato no tanque é uma característica-chave. E a concentração era medida a cada hora, através de uma coleta de amostra e análise em um laboratório. O resultado destas análises eram registradas numa ficha de coleta. Estas informações ficavam lá arquivadas no armário. Depois de conhecer esta fase, fui conhecer a pintura final destas peças, onde conheci os problemas enfrentados nesta fase. Pois eu fazia um teste de aderência de pintura e pude verificar que em alguns testes, a tinta não aderia corretamente. Ao analisar em detalhes, verifiquei que as peças estavam com pontos de corrosão. Ao constatar estes problemas, perguntei às pessoas que trabalhavam há mais tempo naquela fase do processo, e eles me explicaram que esta corrosão era ocasionada quando a camada de fosfato estava aberta. Então decidi investigar mais a fundo a questão, pedi permissão para usar as fichas de coleta de concentração de fosfato e plotei os pontos com os resultados numa folha de papel milimetrado, pois na época não tínhamos programas de controle estatístico. Usei o Lotus 123 para calcular os limites de controle e a média. Após plotar aproximadamente 6 meses de coleta de dados, levei a carta de controle para as pessoas envolvidas no processo e num primeiro momento, as pessoas riam, pois não entendiam que, como uma folha de papel, iria resolver os problemas de processo. Mas depois que mostrei para a pessoa que preparava os banhos, fiz a seguinte pergunta: o que são estes picos de acidez total? Ele me explicou que eram os momentos em que ele adicionava o fosfato no banho, devido à queda da acidez total. Com esta informação, fiz uma carta da amplitude e consegui calcular a amplitude média, ou seja, o consumo médio de fosfato, e calculei também a área total das peças que passavam pelos banhos, consultando as informações da engenharia Tempos e Métodos. Com esta informação, conversei com o representante da empresa que vendia o fosfato para a empresa e mostrei os gráficos. Então ele teve uma ideia. Ele comentou comigo: podemos fazer um teste baseado nestes gráficos que você me mostrou. Podemos colocar o fosfato em bombonas com uma torneirinha onde dosaríamos a quantidade de gotas, baseados nesta média de consumo. Fizemos isso e continuei monitoramento.
e o processo se estabilizou. Nunca mais a acidez atingiu picos após a reposição, pois esta reposição era realizada agora de forma mais estável e também houve uma redução do consumo de fosfato. Após esta mudança no processo, o Sr. Martins me colocou na montagem final dos tico-ticos em outras linhas, de fora a continuar a conhecer o processo como um todo. Certa vez, eu estava chegando em casa no Itaim Paulista e encontrei meu amigo Marcelo Tavares. Ele disse que a VASP estava admitindo mecânicos de manutenção de aeronaves, e que era apenas ter o curso técnico. Ele perguntou se eu estava interessado, que ele poderia levar meu currículo para a VASP pois ele era despachante de voo. Meu coração disparou, meu sonho de estar próximo a um avião e trabalhar com eles, nunca esteve tão próximo. Então, ele levou meu currículo, semanas depois fui chamado e fiz a entrevista e passei. Nossa, que felicidade, a realização de um sonho. Conversei com o Sr. Martins, ele entendeu-me e desejou boa sorte. Então, pedi demissão, e foi desta forma que eu iniciei minha vida profissional na aviação. Este episódio foi um oferecimento do pacote Imunidade Daily mais um. Composto por um multivitamínico e multimineral que fornece 22 vitaminas e minerais essenciais, com exclusivo suco de acerola desidratado além de luteína. E acerola C mastigável. A vitamina C é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Recomendado para o público adulto e infantil, esse suplemento é fonte de vitamina C, que auxilia na absorção de ferro dos alimentos, no funcionamento do sistema imune, na formação do colágeno, no metabolismo energético, no metabolismo de proteínas e gorduras. Os tablets mastigáveis contêm o exclusivo concentrado de acerola da Nutrilite. Mas, por que acerola? A acerola é uma das frutas com maior concentração de vitamina C e a nossa é cultivada e colhida aqui na nossa fazenda orgânica certificada. Acesse negocioeco.com.br e obtenha este suplemento exclusivo.